esses todos devem responder pelos milhões de moçambicanos que foram empurrados para a pobreza num quadro onde o Estado moçambicano se endividou. Portanto, se endividou para estas pessoas abocanhar os recursos do Estado que deveriam ir para a população. É isto que nós estamos a dizer. Portanto, não só como fizemos na altura, não concordamos com o expediente do Tribunal Administrativo, que atua contra os funcionários do nível médio, porque ele tem que ir aos níveis do topo. Agora, fica muito mais claro quando o atual timoneiro, o atual ministro, diz desconhece, sobretudo, porque este programa não existiu para atender a agricultura. Existiu, sim, para extrair recursos para o benefício de um grupo pequeno de pessoas da Frelimo, como já dissemos, começa pelo próprio ministro e os outros para quem ele fez a distribuição. Portanto, nós, como sociedade civil, estamos a concluir a documentação do esquema através do qual se empobreceu estes moçambicanos via o Sustenta, para apresentar às autoridades judiciais, porque este processo, sendo instrumento de governação criminosa que empurrou os moçambicanos para a pobreza, não pode ficar impune. Nunca houve dúvidas de que o Sustenta e o FNDS foi uma engenharia montada para extrair recursos que deviam ir para a agricultura, para alimentar as elites políticas organizadas pelo então ministro da Agricultura, o senhor Celso Correia. O Sustenta, mas antes o FNDS, foi um programa através do qual a dívida pública em Moçambique atingiu os níveis de insustentabilidade em que ela se encontra. Mas não há indicação mínima de que esse programa, que era para alavancar a agricultura, beneficiou a alguém ligado ao setor da agricultura. Ele foi montado como um expediente de corrupção política ao mais alto nível. E ele assume proporções de uma governação criminosa. Assume proporções de uma governação criminosa, porque o governo do presidente Nyusi gerou 6 milhões de novos pobres vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o entendimento e as estatísticas mostram que esses milhões de moçambicanos que foram empurrados para a linha abaixo da pobreza foi através dos recursos extraídos pelo Sustenta. O Sustenta foi o instrumento através do qual a governação do presidente Nyusi empurrou milhões de moçambicanos para a pobreza. Através da extorsão dos agricultores, extorsão com insumos agrícolas que se pensavam que se compravam, que na verdade não se compravam. Pessoas recebiam alfaias, depois do dia seguinte iam levar, iam dar aos outros. Portanto, gerou estes milhões todos através de um esquema maior, não de nível técnico, como o Tribunal Administrativo tentou fazer passar. O que o Tribunal Administrativo foi a encobertar a corrupção política, abriu processos contra gestores de nível médio do então Ministério da Agricultura. Aqui a responsabilização é política. É o ministro Celso Correia que tem que responder por esta governação criminosa, porque empurrou milhões de moçambicanos para a pobreza. O professor doutor Adriano Vunga, nas suas afirmações, aliás, eu tenho um exemplo vivo dessa situação. Tenho um ex-colega do Instituto Agrário de Chimoio, 1979-1981, que hoje é agricultor de monocultura do arroz na Baixa do Limpopo, ali na zona de Xaixai, e que um dia contou-me de que ele pediu para comprar, para adquirir um trator, respectivas alfaias, e uma máquina para debulhar o arroz. E, de fato, o trator e a máquina foram importados e lhe foram contemplados, só que nunca recebeu essas duas máquinas. Por quê? Porque há um antigo combatente que perguntou à entidade que distribuiu essas máquinas: quem é esse Zacarias Simbino?
De onde é que ele vem? Então disseram que as máquinas vão para mim. E ele carregou aquelas máquinas para si. Mas o processo da aquisição vinha em nome deste senhor Zacarias Simbini. Passados cerca de 10 anos, o banco foi atrás do Zacarias para lhe pedir que tinha que pagar o empréstimo que ele tinha. Pagar empréstimo, sim, de quê? O senhor beneficiou-se de um trator e uma máquina de debulhar arroz. Não, de modo algum. Quando fosse investigar, de fato, ele não recebeu essas máquinas. Quem tinha recebido é um antigo combatente. E, como se não bastasse, ele já tinha falecido e as máquinas desapareceram. Não se sabe onde é que estão. Mas confirmou-se que este antigo combatente recebeu essas máquinas. Agora, não é hoje e não é de hoje que nós temos situações de farsas para dilapidar-se o erário público pelos nossos governantes. Já tivemos vários programas ligados à agricultura que trouxeram muito choro aos moçambicanos. Tal é o caso fresco deste programa Sustenta, em que o próprio ministro chegou-se a gabar de que os moçambicanos já tinham na sua mesa 3 refeições por dia. Uma grande mentira. Mas o que a mim me abala é o silêncio dos órgãos da justiça, que no lugar de lutarem para colocar este país no caminho certo, apenas perseguem aquelas vozes críticas que trazem a verdade a bem desta pátria e a bem deste povo, pura e simplesmente porque são indivíduos que não podem falar, não devem falar, porque aquilo que dizem, por mais que seja verdade, tem de ser mentira. E o risco é serem perseguidas, é serem presas, é sofrerem sevícias, por aí assim. Hoje, diga à imprensa, você, Bembele, é jornalista, sabe que se trouxer um assunto não muito bem justificado, o que pode acontecer é muito grave. Então, quando você se expõe, traz assuntos que deixam evidências de que há indivíduos do poder envolvidos em falcatruas terríveis, você corre o risco. Então, o que se pretende é que tenhamos uma nação sabuja, em que as pessoas todas são lambibotas, são yes men, dizer sim, 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 camarada-chefe, sim, 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 camarada-chefe. Por mais que veja de que isto é errado, não serve para nada, então temos que aceitar tudo. A cidadania é um crime em Moçambique. Aqueles moçambicanos que trazem verdades, que apontam as verdades, que apontam os problemas que fazem com que esta pátria não progrida, não cresça, esses são inimigos do povo. E então devem ser severamente combatidos. E eu pergunto, onde é que está o magistério público? Onde está a Procuradoria da República? Por que essas coisas acontecem com provas evidentes, com demonstração por A mais B, de que houve dilapidação do erário público, mas aquele que é de direito, que devia andar atrás disto, pura e simplesmente faz ouvidos de mercadores, olhos de mercadores e acabou-se. O Tribunal Administrativo, por sua vez, reconhece e tem estado a dizer e a apontar vários crimes que acontecem, mas medidas, não é, preventivas e medidas para poder combater essas situações nunca são tomadas. Obrigado, Moriano. Muito obrigado. Jal, projeto Sustenta. Tons por dia. Quando me fala disso, também me chega na minha memória, que depois virou meme, frango, 50 meticais. Não sei se lembra. É verdade, foram afirmações do presidente News e o frango rondava por 230, 250 meticais nessa altura. Frango, 50 meticais. E virou meme. Procuraram o jovem
que fez a música de frango 50 meticais. É uma vergonha. Já tivemos uma governadora a dizer que tínhamos que viver de derivados de frango. E derivados de frango também acabou criando essa situação de memes, essa polêmica. Também tivemos uma ministra dos transportes a falar de que não conhecia a Chopela. Então, este país é feito dessas situações. Então, falou-se muito de... Até criou-se essa música de frango 50 meticais. Isso só pode acontecer mesmo em Moçambique. O projeto Sustenta. Eu ainda me lembro que na pandemia, nos meses de janeiro, o presidente Nhosi chamou os partidos políticos, eu também estive na presidência, e falou de um projeto promissor, quando eu levantei, de que por que Moçambique sofre-se de fome? Ele disse, jovem, se você tem um projeto, eu tenho um projeto que estava a falar de sustento. Segunda-feira, traga o seu projeto. E me lembro que a Zona Sul não se beneficiou tanto desse projeto de sustento. Existe no papel, existem pessoas que estão lá, mas também lá no norte, essas pessoas que receberam esse sustenta, quem são? O Dr. Nuvunga, quando diz que isto foi uma estratégia, uma engenharia criada para dilapidar o Estado, eu aceito que sim, senhora. Moçambique tem projetos bonitos para o saque de dinheiro. E quando vem de governantes, é uma tristeza. Isto é um rombo, é roubo. Deixar de rumo, porque as pessoas não vão entender. É roubar ao Estado. E de verdade, onde é que está a Procuradoria da República? Só por estar a falar isto aqui, há registro, tem pessoas na Procuradoria que estão a registrar aquilo que nós estamos a dizer, mas não estamos a alertar, porque este país está a ficar, até 2050 seremos 60 milhões de habitantes. Nós vamos encher o país, e ao encher o país, nós estamos a controlar por causa desses corruptos. Nós temos um maior número de corruptos. Isso aconteceu em vários países que não controlaram A natalidade. Sim. E o desenvolvimento. E nós estamos a aumentar a cada mulher, segundo a estatística, mostra que cada mulher tem 6 filhos. Não é possível o que está a acontecer em Moçambique. Eu não sei se o presidente da República atual via ali um artigo que havia dinheiro para voltar a injetar num projeto de bandidagem. Este projeto, essas alfaias que vimos no vídeo, de verdade, já estragaram-se. Então, o novo ministro que diz que sabe muito pouco de sustento, mas ele também vem do Ministério da Agricultura, esteve durante esse tempo com o antigo ministro. Sim, ele está a se distanciar. Ele não pode responder aquilo que não vai comungar com o atual governo. Significa que, se ele cobertar, ele pode vir a ter problema no governo atual. Certo. Esses esquemas não começaram hoje. Então, nós também não vamos deixar aqui, porque é isto que periga a vida dos nossos filhos. Hoje, obrigado, nós não temos nem medicamento por conta de sustento. Obrigado, nós não temos comida.
Hoje está-se a morrer aqui na cidade de Maputo. Tem pessoas que não jantam. Eu tomo chá e janto uma vez, mas não comida de qualidade. Se eu falar daquilo que tenho acesso a cada mês, mas um funcionário público, é uma vergonha total. É preciso o Estado pensar um modelo que quer. Porque se continuarmos com bandidos, ladrões, isto não vai abonar ao nosso país. Obrigado, Jean.